Olá, Fitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal Be Let's Go, Thank You Everybody, bitch! E aí, gata? Estou aqui agora depois de um bom tempo. Faculdades, notas, trabalhos, apresentações, porque a gata é atriz e faz faculdade de teatro, gata. Então, tipo assim, várias demandas, várias situações, vários ensaios, várias performances. E aí, o babado aqui, né, que o canal vai ficando meio que assim, mas a gata está de volta, tá? A gata está de volta, está de férias, está de volta aqui agora. E para com isso, gata, sem mais delongas, né, porque a gata fala muito. Assim, um BL que eu estou assistindo, né, para comigo, para contigo, para conosco. E é um BL tailandês, gata, gata, para com tudo, Bio. Pisa no freio, gata, pisa no freio. E aí, né, eu estou assistindo, eu não tava dando nada com nada, apesar que eu tinha achado os atores bem bonitinhos. E eu sou meio assim, gata, eu vou pela aparência. Ai, vou pela aparência sim, vou pela aparência. Se tiver um ator bonitinho ali, um Thank You Everybody, estou indo, porque eu sou assim, tem que me cativar pelos olhos. E eu estou assistindo. Apesar, gata, que eu estou achando bem interessante. Estou achando bem interessante. E hoje aqui agora eu ainda não terminei a história, porque ela não. É assim, eu acho que ela não terminou ainda. Estou assistindo, estou no 5º episódio, mas até aqui agora então eu vou comentar o que eu achei para com vocês. O BL ainda tá lançando episódios, tem episódios ainda pra eu assistir que já lançou, na verdade. E aí estou aqui agora para comentar sobre o que eu estou achando, né, de Bangkok Boys, né, os garotos de Bangkok, sabe? E assim, vou comentar uma sinopse bem básica aqui, né, pra vocês. Trata-se, né, de um jovem rapaz que ele foi preso injustamente e ele vai atrás das pessoas que colocaram ele na cadeia. Que houve ali, né, uma morte ali de um ente queridos e tal, os afins, e ele vai atrás de vingança. Só que tudo mais envolve alguns lados da força, né, envolve algumas coisas mais, assim, bem mais complicadas, eu posso falar aqui, né, envolvem máfias, né? Assim, envolve uma coisa bem desse jeitinho. Aí basicamente é essa história. Ele passa 3 anos preso, aí ele volta, sai e vai atrás de justiça, mas aí ele encontra um amorzinho, né? Um bofinhozinho que ele acaba descobrindo que a pessoa que colocou ele na cadeia pela situação que teve, esse bofinho que ele tá gostando se interliga com tudo isso lá. E aí, de fato, o resto é história, gata, porque eles vão virar, né, um casalzinho em si de fato, já que é um BL. Então, no mais é isso, a sinopse, bem tranquiluça. E hoje aqui agora, gata, eu vou começar assim, já comentar logo. Comenta aqui embaixo muito o que você achou do vídeo como um todo, nem assiste aí, mete o dedo no like. Se inscrevam no canal porque isso é muito importante. Thank you, have go, everybody. Vamos lá. Então, né, o Sam, gata, o Sam, acho que é sempre a pronunciação do nome dele, o Sam. O Sam acaba saindo da cadeia, gata, ele tava preso, ele tava ali, ó, na cadeia, bem presinho ali, 3 anos, né, se passou lá dentro. E a vida aqui fora, gata, se transformou em um caos. O pai dele, né, era um cara bem bacana, bem justo, né, se eu posso dizer assim. Por mais que ele fosse um lado obscuro, né, né, ele tinha um lado ali um pouco na máfia, né, e tal, e afins. Só que o pai dele era de boa, ele era um cara valentão, durão, e ele protegia os mais fracos, né, e tal, na linha da sociedade e tal, e afins. Aí, então, ele era uma coisa justa, uma coisa meio Robin Hood, sabe, que pega dos ricos para dar pros pobres. Uma coisa meio que assim, tu me entende? Vai me entendendo aí, gata, também, sabe? Aí tá. Eles saíram, né? O mundo mudou, virou de ponta cabeça. O pai dele acabou falecendo também. Aí, por conta disso, eles perderam muita coisa. A vida mudou, né? Tomaram posse de algumas coisas que ele mandava ali, né? O pai dele mandava ali perante o bairro e a cidade como toda, nos trâmites ali em si perigosos. Então, assim, ele perdeu muita coisa. O pai dele, enquanto estava vivo, era muito influente, né? As pessoas meio que respeitavam ele. Então, ele foi, né, de arrasta e tudo acabou. A vida dos parentes dele, né, da irmã dele, dos irmãos dele, da família dele virou um caos, porque tudo sofreu com a morte do pai dele de fato, porque era um cara muito babadeiro. Aí tá, ele passa, né, ele volta e ele vai conhecendo os trâmites do que tudo aconteceu, porque mudou, porque paraste, porque está assim, porque não está, porque mudostes, e aí ele vai tentando entender e tal, e afins. Ele vai atrás de pessoas também que já fizeram parte da vida dele no passado, que era amigo dele, né, e ele vai começando pra saber como é que foi, a vida mudou de fato em si, algumas coisas mudaram, amadureceram com o tempo, outras tiveram um grande retrocesso e tal, e afins, e ele vai agora aqui juntar um clã, uma gangue, pra ir atrás das pessoas que, né, deram de arrasta ao pai dele e também fizeram ele ir preso injustamente, já que não foi ele que matou o seu amigo, né, e tal, e afins. Então, o cara lá matou lá de outra máfia, tá, né, por um motivo bem besta, bem ridículo, bem
qualquer coisa. Eu achei ridículo, uma pataquada. Aí teve tudo isso, né? Teve essa morte. E o amigo dele gostava dele, se declarou pra ele no dia que ele morreu, né? No momento que ele morreu, se declarou pra ele. E aí ele vai, né? E tal, e vai atrás pra conseguir essas pessoas em si, pra que vão lutar ao lado dele, a favor dele. E consiga tomar tudo que o pai dele possuía algum dia, né? Influência, terras e tal, e afins. E por conta disso também, ele teve que viver bons bocados, maus bocados, na prisão de fato em si, porque ele teve que sobreviver. Então ele já tá um pouco mais maleável, ele já tá um pouco mais sambático nisso também de fato. E chega de fato em si a relação do casal, gata, já que é um BL, né, gata? Tu espera por isso, né? Coisas maliciosas. Aí tá, né? Aí eles se encontram de fato o casal, né? Porque o que? Corta que o Pete, o Perf, acho que é assim, o Perf, ele é filho do pai lá, do cara lá, bambambam da máfia, né? Já, ele é bem babadeiro, o pai dele, ele é bem complicado, ele é bem tudo, ele é tudo de ruim, ele é tudo e aquilo, ele é tudo isso. Mas o ator é lindíssimo, gato. O ator é um colírio para os olhos. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito, de fato, o pai do Perf, né? O mocinho maldoso, né? Ele é muito bonito, o ator. Aí tá, o Perf também é. Todo mundo é bonito aqui na história, de fato. E seus atores, assim, ó, é um colírio para os olhos. E aí tá, né? O pai dele é bem denso, bem pesado. Fez o Perf largar tudo, os sonhos que tinha, para seguir, né, o pai nesse caminho perigoso. Largou tudo, teve que largar porque era aquilo outro, não tinha outra opção, viado. Aí ele largou tudo. Tá. Só que mesmo assim, o Perf, ele ainda é uma pessoa sensível, ele tem uns trâmites de sensibilidade, ele quer ter um contato com a mãe dele que é distante dele, no que não pode ter, isso vai ser explicado também. Só que tal, o pai é a autoridade, ele tem que fazer o que o pai quer que ele faça. E aí tá, né, ele largou tudo e agora ele tá nesse processo de entender, né, os trâmites e assumir o lugar do pai também nesse caminho perigoso também, porque o pai tem uma coisa no coração que não é explicado e tal, e afins. Só que chega um ponto da história, gata, que o Perf vai ter que dar de arrasta a uma pessoa que tava indo contra as índoles do pai dele, tava roubando alguma coisa lá. E aí o Perf tira a vida dessa pessoa. Realmente, de fato, o Perf tira a vida de alguém e isso traumatiza ele ali no mesmo instante. Ele vai pra uma ponte, ele vai pra uma beira de um rio, ele vai se jogar, ele vai cometer aquele ato contra a sua própria vida, porém não isso acontece. Amém, glória ao Pai, porque quem chega lá na hora e si, no exato momento, é o Sam. O Sam também fala que ele já tirou a vida de alguém, o que é mentira, mas ele teve que pagar por conta disso, e tal, e afins. Ele fala que ele entende a situação indiretamente, porque ele não sabe o que o Puff acabou de passar, né, de que foi dar de arrasta a vida de alguém, e até que ele convence, né, o Perf a não cometer esse ato contra a sua vida. Aí volta os dois, né, e comentam e tal, os afins, porque o Perf, ele tem uma galeria de arte, né, onde ele tira foto, onde ele é fotógrafo, e o pai dele dá algumas liberdades pra ele nesse tom artístico, pra ele alimentar essa alma sensível que ele tem. Porém, o pai ainda comete todas as influências com ele, se de fato em si, contra a vontade do Puff, sim, mas ele ainda tá ali, né, interligando os pauzinhos que envolvem o filho dele de fato na história. Aí tá, eles acabam se encontrando, trocam uma ideia, e ali eles vão ficando próximos, né, conforme esse andamento desse encontro teve aqui agora em si. Eles ficaram se olhando na galeria também horas antes, né? Ficaram trocando uns olhares ali e tal, bem adocicados, assim como todo. Então, isso é bem legal que eles tiveram esse contato, né? Meio que indiretamente, de primeira instância, e depois foram se interligar nesse ato, onde é um ato muito importante da história, né? Que é contar, mencionar, né, que um personagem tentou algo contra a sua própria vida, né, cogitou, pensou em algo disso e alguém foi lá e tirou ele dessa zona e fez ele reverter e não querer mais fazer isso. Então, assim, de fato, ter essas nuances antes na galeria foi bem legal, porque o Sam já tava querendo começar com o Perf. Então, assim, é bem legal também isso. Então, assim, eu achei bem interessante. Só que contra isso, né, a gente acaba encontrando de fato
essa relação entre o pai e o Puff de fato como todo. A gente entende que ele tá numa sinuca de bico, a gente não tem mais menções a alguma doença que o pai tenha, a gente acaba descobrindo também que ele tem irmãos, não sei se é irmãos de sangue, mas são irmãos que é o menino lá, né, que tirou a vida do amigo do Puff, do Sam. E o pai dele fala que é irmãos, mas assim, ao mesmo tempo você não vê nenhuma ligação de irmãos e irmandade. Por mais que eles cresceram afastados, você não vê nenhuma nuance de laços fraternos, né, de irmãos em si, de família, né, a não ser com o pai dele de fato. Então assim, o pai dele vai fazer ele passar por bons bocados ainda na vida, porque parece que ele tá testando o filho pra saber até onde o filho vai e tirar totalmente a própria humanidade que o filho tem, de lembrar muito a mãe também nesse ato mais de ser sensível e de ir contra a grandes pudores também que o pai usufrui ali, né, nessa própria máfia, né, e tal, acho que ele se encontra sendo líder, que ele vende algumas coisas bem perigosas para outras pessoas, ele vai atrás de ir de outros mercadores e recrutar pessoas que possam trabalhar com ele de fato em si como um todo. Mas você entende também que a vida do Sam girou assim, de ponta cabeça como um todo. Ele não teve mais tanto contato com a irmã dele seguiu outro caminho, teve que trabalhar e penou também enquanto ele estava preso na prisão, sem poder fazer nada, sem mover nenhum palmo, né? Então, assim, ele teve esse momento recluso da família contra a vontade dele de fato em si. Se passou 3 anos, né? Mas, assim, é muito tempo para alguém, né, que está lá passando por uma situação de um crime que não cometeu de fato em si. E ainda tentar sobreviver a cada dia lá dentro. Então, assim, a família dele sofreu com muita coisa, perderam muita coisa, zombaram, né, do pai dele, estão zombando do pai dele até hoje, né, e tal, e afins. Então, assim, só cabe a ele pegar o legado do pai dele, da família dele como todo e reestruturar de novo a família dele como era no passado. E aí agora você vê que a irmã dele se passou por um bons bocados, está muito complicada a situação dela. A história também se passa por momentos muito tensos, por mais que envolva a máfia e tal e tudo mais isso em si, mas a história consegue ser algo mais linear e não te chocar o tempo todo em cenas tão gráficas. Eu acho que o que eu assisti não era. Então, você sabe que a irmã dele passa por uma situação, sabe que envolve outras questões em si, mas que isso é tratado e está sendo tratado também de forma onde eu consigo ver que é linear e tal e afins. Então, assim, você entende isso. E de fato, ele teve que se encontrar numa posição onde o próprio Puff também teve que ajudar o Sam nesse resgate da May, né? Que foi a irmã do Sam que estava mantida em cativeiro, né? Por uma outra pessoa que está tomando conta dos negócios, né? Que tomou de conta as áreas, né? Que o pai do Sam habitava, como os negócios e tal e afins. Enquanto isso também, né? O Sam tá indo atrás de pessoas para montar essa gangue, né, e tal, os afins e fazer justiça como um todo. Só que aqui agora em si encontrou a grande revelação da história. E isso foi muito importante, porque agora, né, o Sam entende de quem, né, e tal, o paradeiro do Sam e tal, já fiz tudo, porque agora ele encontra a pessoa que deu fim à vida do seu amigo naquela noite, onde ele foi preso injustamente. Agora ele jurou que ele iria atrás de justiça, e agora ele encontra e percebe que essa pessoa, o pai, né, do Puff chama ele pra lá pra conversar, pra falar de negócios e tal, e afins, e entender que ele tem algumas habilidades de luta, né, que pode favorecer o lado do pai, né, também do Puff como tudo, também nessa união entre os dois, e pessoas próximas também ao próprio Sam, que podem ajudar assim, uma mão lava a outra e as duas lavam os pés, né, então é basicamente isso na história. Perante como todo, gata, veio a grande revelação. Aquela que ninguém esperava, a mais aguardada, a mais aclamada, a mais esperada, gata. Descobrimos que o Puff, né, ele é pai da pessoa que está lidando agora, que convidou, né, o Sam para uma reunião, né, para tratar sobre esses cunhos mais, né, perigosos. Aí agora a gente descobre, né, isso. E aí a gente vem de uma relação que estava crescendo aos poucos, né? Tava tendo uma relação de amorzinho ali. Estava assim, estava muito nítido que era um amorzinho e tal e afins. E eu acho muito bacana isso na história, né? Que estavam desenvolvendo sem explicar, tipo, e tal, sexualidade. Não. A gente tava contando história de duas pessoas que estão assim, estão se flertando, estão interagindo, estão se gostando, estão, né, ajudando um ao outro.
Só que aí agora a gente descobre, né, que de fato em si talvez isso seja impossível. Já que o Sam como todo tá vendo aquilo com uma certa distância. Ninguém tá ajudando ninguém, tá apenas, né, se unindo em uma relação que pode ajudar ambos, mas que vão ser inimigos a qualquer momento também. Então, assim, é basicamente sobre isso. Aí o Sam, né, ele acaba ficando mal, porque ele achava que ia dar uma boa amizade ali entre o Puff, a amizade, né, entre os dois, só que não vai dar bom mais. E aí você entende toda essa interligação, né, de fato, de que como agora as coisas vão acontecer de uma outra forma. E até aqui a história já foi muito bem desenvolvida. Aqui, né, antes de entrar no casal, né, os panoramas das histórias individuais do Sam e do Puff, a família do Puff e tal e tudo mais afins, já foi muito bem desenvolvida. Você já sabe muito bem o que esperar, talvez, da história. E eu acho que é isso que foi muito interessante. A história não foi de começo interligando a história do casal como um todo, mas sim desenvolvendo ambos em núcleos diferentes, entendendo que cada núcleo familiar tem a sua potencialidade individual e que junto vão se chocar como um todo com essa relação que se assemelha a Romeu e Julieta, Montecchios e Capuletos, né? Já que vão ter uma grande rivalidade, em algum momento vão se chocar em conflitos, né, e tal, bem distintos, mas que vão se chocar e tal, vão se atrelar em algum momento em si, talvez, mas que vão se chocar com boa potência. Então, assim, eu acho que isso, a história como todo me ganhou muito. Ela me deixou muito empolgada para saber isso. Nuances, né, que ainda não foram bem tocadas e desenvolvidas, amores do passado e tal, e essa relação e tal de justiça. Então, assim, pra mim ainda isso me chama muita atenção. Então, estou aqui agora empolgadíssima e comente muito aqui embaixo, meta o dedo no like, né, e tal, para trazer mais vídeos aqui agora de Garotos de Bangkok aqui no canal, mas irei trazer com certeza de fato esse também e outros vídeos e tal, e afins aqui no canal como um todo, ok? Então, é sobre isso, um beijo no coração de cada um de vocês, gata, e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!